Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor neste primeiro dia da semana, final de tarde, depois da celebração da Santa Missa, transmitida pela Rede Século XXI. Aqui estamos para refletir pela 7ª vez o primeiro novíssimo. Os novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com todos os homens: morte, juízo, inferno e paraíso. Inferno e paraíso como possibilidades. É possível, após a morte, estar com Deus para sempre ou afastado de Deus para sempre. O que vem após esta vida terrena? A morte, o julgamento particular ou universal, o inferno ou o paraíso. Inferno e paraíso, os dois últimos novíssimos. Já realizamos 6 programas para analisar o mistério da morte e já estamos no 7º. E, dando continuidade ao programa anterior, nos discursos de Jesus, a morte que vai ser vencida pela ressurreição e a certeza da vida eterna. E, notadamente, no discurso da promessa da Eucaristia, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, na sinagoga de Cafarnaum. Não vou repetir os versículos que comentamos no programa anterior, remeto o telespectador a esses programas, a esse vídeo, a esse programa do domingo passado e a todos os outros, www.rs21.com.br. E agora vamos ao último versículo do discurso de Nosso Senhor Jesus Cristo na sinagoga de Cafarnaum sobre a Eucaristia, quando ele faz uma relação necessária entre comer a carne dele e beber o sangue dele e a vida eterna e a ressurreição que acontecerá no último dia. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está o mistério da morte sanado, digamos assim, solucionado, digamos assim. Morte que, como eu disse já várias vezes nos programas anteriores, com a fé na vida eterna e, notadamente, na ressurreição da carne, a vida eterna é uma realidade mais abrangente que a ressurreição da carne. Até porque goza da vida eterna agora aquele que já se encontra com Deus, apesar de não estar ressuscitado, porque a ressurreição será apenas no último dia, exceção feita à Santíssima Virgem Maria, que subiu ao céu em corpo e alma. Pois bem, então, quem come minha carne e bebe meu sangue, duas realidades, vida eterna e ressurreição. Vida eterna já agora, ressurreição no último dia. Vocês perceberam o tempo do verbo? Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A Eucaristia, portanto, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebida com as devidas disposições, estado de graça, já nos antecipa a vida eterna. A vida eterna, para quem comunga, não é apenas uma realidade futura, já é uma realidade presente. Agora, a ressurreição no último dia exige que o verbo seja conjugado no pretérito perfeito. Assim, eu o ressuscitarei no último dia. Por uma razão simples. A Eucaristia é o corpo do Cristo ressuscitado, do Cristo que está vivo. Quem comunga o corpo de Cristo, comunga a própria ressurreição, já tem em si a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, quem comunga tem a ressurreição que é Jesus, eu sou a ressurreição, e isso consolida, garante antecipadamente a ressurreição que ele experimentará no último dia.
Eis porque quem comunga com as devidas disposições jamais se desespera com relação à vida eterna. Sim, a fé de todo católico é essa, está no último artigo do credo. Creio na vida eterna. E no penúltimo artigo do credo, que tem relação com o último, creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. E isto pela fé. Esta fé, ela é, digamos assim, reforçada, fortalecida pela Eucaristia, que nos dá a própria ressurreição enquanto corpo, sangue, alma e divindade, que é o próprio Jesus. Portanto, eu, como católico romano, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. E enquanto católico romano, e não são todos os católicos romanos que comungam, mas aqueles que, apesar de crerem, e porque creem, e além de terem crido e de crerem, comungam, essa fé na ressurreição é fortalecida tremendamente, é consolidada tremendamente pelo ato da comunhão. Pois, como Jesus disse, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna em que ele crê. Mas é uma vida eterna já aqui na terra. Ele já desfruta da eternidade. Em que sentido? Por ter comungado o corpo, o sangue, a alma e a divindade daquele que vive eternamente e que está sentado à direita do Pai e que já é uma presença em si sacramental. Não vamos confundir presença real com presença sacramental. Presença real. Jesus está realmente aqui entre nós. Jesus está em toda parte. Sobretudo ali onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, eu estou no meio deles. Então se pode falar de presença real de Jesus em todos os lugares. Mas presença real e sacramental, a presença sacramental é uma presença real, mas uma presença real é uma expressão muito mais ampla do que presença sacramental. Presença real e sacramental. Debaixo das aparências do pão e do vinho, verdadeiramente ali se encontra o corpo, ali se encontra a alma, ali se encontra o sangue, ali se encontra a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem recebe dignamente tais espécies consagradas, já tem a vida eterna. Empenhou, é verdade, ainda não desfrutando dela plenamente, é verdade, mas tem a vida eterna, é promessa de Jesus, é garantia de Jesus, é a certeza que Jesus nos dá. Bem, o riquíssimo discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum sobre a Eucaristia contém esses elementos já abordados hoje e no programa anterior sobre a relação entre a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus e o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus e, de um lado, e a ressurreição e a vida eterna do outro lado. É impossível você falar de ressurreição da carne e de vida eterna no Novo Testamento sem aludir a esses versículos fundamentais do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Por isso a Eucaristia é tão importante na Igreja Católica, dentre outros motivos. Porque ela já nos traz, já nos dá, já nos permite antegozar, já nos permite participar antecipadamente, previamente, da ressurreição da carne e da vida eterna. Agora, nós precisamos avançar. E precisamos agora colocar Jesus diante de um drama. Que drama? A morte de alguém que ele amava muito. Vede como ele o amava, vão dizer os judeus quando contemplam a cena dramática de Jesus chorando copiosamente diante do túmulo de Lázaro. É o famoso relato da ressurreição de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Mas porque esse capítulo é longo, eu decidi fazer o seguinte, não ler o capítulo todo, mas a partir do versículo 14, e comentando parágrafo por parágrafo, porque o ensinamento sobre a ressurreição e a vida eterna, diante do mistério da morte de Lázaro, e aqui nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
não querendo ir à casa de Lázaro, esperando que Lázaro morra, para somente 4 dias depois ele se dirigir. Ah, que desumanidade! Alguém poderia dizer, Jesus não era tão amigo, por que ele não foi? Por que, para usar as palavras da irmã de Lázaro, se tu estivesses aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Por que o Senhor não veio logo? Mas Jesus vai explicar. Foi melhor que Jesus não tivesse ido. Foi melhor que Lázaro primeiro morresse, para que se manifestasse o poder de Jesus, Lázaro vem para fora. Por que esse capítulo é tão importante para a análise do mistério da morte? Por uma razão simples. Jesus, que vai morrer e ressuscitar, antes quer manifestar o seu poder sobre a morte, que ele vai exercer, literalmente falando, sendo vítima dela, no sentido mais cru do termo, ele mesmo vai morrer. Antes, ele quer se comover, ele quer se emocionar, ele quer chorar, ele quer experimentar toda a amargura que uma pessoa experimenta quando perde um ente querido. Ele permite que aqueles que amavam Lázaro, que estão ali pesarosos, 4 dias de velório, vocês pensem o que é isso? E os judeus não deixavam as irmãs dolorosas, as irmãs amarguradas, justamente para manifestar o seu poder. Convinha que assim fosse. Pois bem, no próximo bloco, nós vamos começar a meditar esse drama. Jesus, o Senhor da morte. Jesus que veio para salvar os seus do pecado, do domínio de Satanás e trazendo-nos a libertação da mais cruel, da mais espantosa realidade que entrou no mundo não por causa da vontade de Deus. Deus não criou a morte, Deus não é o autor da morte, Deus não se alegra com a morte de ninguém. Então, o mistério do primeiro novíssimo, a morte, encontra aqui nesse episódio a sua mais indizível, encantadora, maravilhosa solução. O que Jesus vai concretizar mais para frente, Jesus vai antecipar na vida de Lázaro. É verdade que Lázaro voltará a morrer. Na verdade, parece que Lázaro até foi assassinado. E veremos no relato que os judeus, vendo que as pessoas acreditaram em Jesus porque ele ressuscitou Lázaro, tristeza das tristezas, decidiram matar Lázaro. É o cúmulo da iniquidade. Até o próximo bloco, não saia daí. Se Deus quiser, daqui a pouco daremos continuidade a esse assunto, estudando o capítulo 11 de São João.